das vezes você não está, ao invés de estar aqui, no aqui e agora, né? Você está focado naquele passado, naquela Naquela dor, porcaria né? que aconteceu, naquela dor. Olha que loucura. Tudo onde você foca a tua ação é onde acontece, né? E tudo que você foca e coloca vem para você. Se você foca naquilo que passou com você muito ruim no passado, adivinha o que que você vai fazer? Você vai trazer para o teu presente aquilo que já te passou no passado. E aí as pessoas falam, cara, por que que eu sofro tanto? Sejam muito bem-vindos a mais um Palmas para você. E o meu convidado de hoje é empresário, escritor de livro, mentor de pessoas há mais de 35 anos. E ele tem um conteúdo, eu já ouvi histórias dele e eu me interessei, falei, eu preciso te entrevistar, a gente precisa transbordar essa história que você tem para as pessoas, porque muitas pessoas precisam conhecer o que você tem aí para poder cada vez ajudar mais vidas. Mas antes de mais nada, curta, compartilha, comenta, se inscreva no canal e vamos nessa para mais uma jornada de uma história maravilhosa hoje. Seja muito bem-vindo, Renato Ferreira. Hum, muito obrigado. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você aqui. Eu que agradeço. Eu sei que a tua agenda é bem corrida. Sou muito grata por você conseguir entrar. Eu consegui entrar na sua agenda. E eu quero que você conte para nós quem é o Renato. O Renato é um menino curioso, que gosta de fazer arte, é brincalhão, e quer aprender um pouco mais da vida, eu acho que é a grande busca, né? Nossa, eu quero, perdão, eu hoje sou melhor do que o ontem, e amanhã eu quero ser melhor que hoje. Uau! E contam para nós um pouco da sua trajetória. Então, a minha história, imigrei para os Estados Unidos muito cedo, né? Tinha 20 anos de idade, fui inicialmente para aventurar e eu tinha na época eu tinha um gol de passar pelo menos um ano nos Estados Unidos e aí virou uma paixão e eu acabei gostando muito dos Estados Unidos, acabei voltando. E aí foi uma história de lava-prato até empresário, né? Sério, você começou lá lavando prato. Lavando prato. Meu primeiro trabalho foi lavando prato de um restaurante japonês. Uma coisa muito interessante aprender a cultura. Foi muito engraçado. A cultura japonesa me reflete muito na minha vida, porque eu sou do interior de São Paulo, uma cidade que chama Guaíra, São Paulo. Poucas pessoas conhecem, fica ao lado de Barretos. Não E conheço. Barretos todo mundo sabe, né? Então, o Guaíra eu conheço, agora você falou, eu lembrei. Porque tem Guaíra, Paraná, que é mais conhecido do que a Guaíra de São Paulo. Eu morei na fazenda até os 13 anos. E ali tem muita agricultura, né? Até hoje é ali. E grande parte ali dos japoneses que vieram ali para Ribeirão Preto, aquela área, logo depois que eles saíram do café, eles começaram a vir para aquela área ali. E vários amigos do meu pai eram japoneses. Então eu vivi umas histórias muito legais. A cultura japonesa, para mim, é a cultura mais linda que existe, né? Assim, a maneira com que eles tratam tudo e retratam tudo. O que mais te admira na cultura deles? A maneira, por exemplo, no restaurante, uma das coisas assim que mais me surpreendeu era lavar prato. Só que eles dividem tudo. A gorjeta que todo mundo recebe, divide, inclusive com o não, inclusive comigo, né? Eu achava que ele é o máximo, cara. Porque nos outros casos não Nenhum faz lugar faz isso? isso, é só o Não? garçom que tem gorjeta. Ah, eu achava que dividia com todo Bom, mundo. eu não sei, porque eu também não. Eu estou falando da história mídia. Eu trabalhei em alguns lugares, alguns restaurantes nos Estados Unidos, mas foi o único lugar onde tem. Por exemplo, um funcionário traz um bolo. Ele divide com todo mundo. Assim, É a cultura de compartilhar. tem um respeito muito grande, eles, né? As empresas no Japão, elas não mandam ninguém embora. Assim, tem mudado um pouco essa cultura, mas até poucos anos atrás, assim, eles faziam tudo para que o funcionário não saísse. Eles investem, Eles procuram investir eles investem. na Agora, pessoa. de um outro lado também, as pessoas investem em tudo, né? Porque aí, no Japão,
o trabalho é mais importante que a família, né? E aí, aí já começa a entrar numa área aí que se a gente começa a estudar A a cu- palavra em todos aí, já começa a desvincular um pouquinho, porque lá, eles, assim, se ele precisar passar a semana inteira na empresa e não ir em casa, ele faz pela empresa, né? Porque a empresa É, é em primeiro tipo, lugar. veste a camisa e esquece do É resto. assim, a empresa vem em primeiro lugar. Uau. E eu falo, é interessante a gente aprender outras culturas, até para você pegar aquilo que é Claro. interessante, igual você aproveitou coisas que fazem sentido para você e o que não faz, você deixa de É. lado, O né? mais gostoso da minha vivência, que eu tenho em vários países do mundo, já fui empresário em vários lugares, já tive residência em vários países, e é você aprender, né, um pouco da cultura de cada país, né? Essa história do certo e errado é muito relativo, né? Você atravessa uma fronteira, tudo muda, tudo e você começa a pensar, cara, isso aqui é coisa de homem, né? Os homens que determinam esse negócio aqui, não tem... É E, muito legal, expande a sua mente, né? e como que você saiu aí de lavador de prato, hoje é a multiempresária aí de Uau. várias empresas? Aí foi uma longa história, né? A minha história vem de lavar prato. Eu fico um ano nos Estados Unidos inicialmente. Inicialmente eu fui lavar prato, depois eu passei a ser bartender, que serve bebidas, né? E logo depois eu passei a ser assistente de gerente no Kentucky Fried Chicken. E você já falava o inglês quando você foi para Não, lá? nada. Nada? Eu aprendi inglês em, acho que, uns 90 dias, E que 3 meses. lugar dos Estados Unidos você Los foi? Angeles, Los o primeiro Angeles. lugar foi Los Lá Angeles. fala bastante o inglês. Tem Porque eu muitos... falo que tem lugar que você chega lá, se é brasileiro, eles já fazem, né? Não, tem muito mexicano lá, né? Então, se você quiser ir pela opção do espanhol, é muito mais fácil. Mas eu optei eu criei uma fórmula para aprender inglês. É, porque você tem que ter um foco, né? A fórmula do Entende? Renato, tá? Vai aí, aprende aí, quem não sabe. Dá dica para nós. 10 palavras por dia. Simplesmente decoreba. 10 palavras todos os dias. E daí você pegava essas palavras e E ficava não até porque as decorar. pessoas às vezes falam, não, mas eu não sei pronunciar e tal. Relaxa, não precisa. Você precisa saber o significado, né? Table é mesa, microphone é microfone, enfim. 10 dias, todo dia, 90 dias. Se você fizer isso e aí tiver ajudar, por exemplo, quando você está assistindo o filme que está em inglês, liga o subtitle em inglês. Entendeu? E aí começa, fica aparecendo quebra-cabeça. No início você começa, essa palavra eu identifiquei. Você entendeu ali, e aí, essa aqui eu identifiquei. E aí devagarzinho você vai, e aquilo vai moldando na tua cabeça. Em 90 dias você consegue se comunicar tranquilo se você fizer isso. Você já conseguia com 90 dias, porque você está ali trabalhando, né? Você está É, num mundo é. onde só fala inglês. Tem ali o espanhol, uma língua ou outra, mas você precisa, né, do inglês para poder conseguir evoluir, porque eu acredito que isso foi uma das coisas que também te ajudou bastante, né? Se você está no país onde a língua principal é o inglês, você tem que dedicar ao inglês, né? Isso é inacreditável que algumas pessoas que vão para lá, inclusive brasileiros, né, que passam lá anos e não aprendem a falar a Não, língua. eu, pela assim, pela experiência que eu tenho de pessoas que eu conheço, a grande maioria, acho que dá para colocar aí, acho que nem 10% falam inglês fluente, morando lá há anos. Não. Tem também algumas gerações cubanas também ali em Miami, que eu acho que é inacreditável. Cara, os caras já estão lá não sei quantos anos e eles... Você já teve em Miami? Já. Porque em Miami você fala inglês e eles respondem em espanhol, né? E ai de você se não entender. Não, eu falo assim, você passa lá, nos outlet, eles já perguntam, brasileiro? Já vem falando português. Eu falei, a experiência que eu tive de Orlando e Miami é que eu não estava fora do Brasil, Não, porque... Orlando hoje é mais brasileiro do que qualquer outra coisa, né? Tem muito lá. E daí você chegou nesse nível de gerente, e daí como conta Então, mais? aí, isso aí foi o primeiro ano, aí eu voltei. Tá, daí você voltou pro Brasil. Aí eu voltei. E, e aí eu achava assim, né? Vai, imagina, você com 20 anos de idade, 21, né? Voltei e falei, agora eu falo inglês, tive uma experiência nos Estados Unidos. Aí voltei para o Brasil, ainda é para a época de militar ainda, aqui governo militar. Mas
o Brasil estava muito atrapalhado, né? E aí depois de você, naquela época dos anos 80, a diferença entre Brasil e Estados Unidos era, E o acesso, né, para ir para os era Estados Unidos era muito limitado, né? Não era qualquer pessoa que conseguia ir, né? Hoje o negócio é mais fácil, né? sempre foi, né? Eu acho que teve essa. Mas eu falo assim, a diferença cultural era muito grande, A gente né? estava muito longe Não era deles, muito, né? porque naquela época não tinha importados, não tinha nada. Então assim, você chegava nos Estados Unidos, era literalmente era um paraíso comparado, né? Eu me lembro que o Collor, ele, né, falava que aqui a gente tinha carroça, né, referindo aos carros, né? E literalmente era verdade isso, porque nos Estados Unidos os carros eram todos diferentes. Então era uma diferença Que muito anos grande. 80 o que que tinha no Brasil? Era Fusca, Brasília, que é Opala, né? Que era um Não, carro era mais. Volkswagen, era a Chevrolet, a Fiat recém-entrada ainda, né? Era Eu nova nem ainda. lembro muito nessa É, época de carro da Fiat. Eu lembro muito de não, Fusca, não, Brasília basicamente os carros que mandavam aqui era a e aqueles Chevrolet, diplomata, que era o carro que era um pouco era a mais. Chevrolet e a Volkswagen, sempre a Volkswagen em primeiro lugar, né? Depois, e tinha a Ford também, né? A Que Ford. tinha a Ford Que daí tinha as com os caminhonetes, né? carrinhos vagabundos que eles tinham aqui, que era horrível, né? Os Escort, uns trecos assim. Então era a diferença. Então, era impossível não se apaixonar pelos Estados Unidos, né? Então aí voltei, aí não consegui me adaptar aqui. E aí sim, depois de eu ter ficado aqui um ano e meio, quando eu volto para os Estados Unidos, eu volto assim, aí enfim, aí fui com a intenção de imigrar de verdade. E aí eu transformei o meu visto de visto de estudante, e aí eu voltei. Quando eu vou. Uma coisa muito interessante dos Estados Unidos é que eu saí de lá, eu trabalhava em dois lugares, né? Eu trabalhava nesse Kentucky Fried Chicken e trabalhava nesses shakes. E aí, depois de um ano e meio, eu volto, né? Eu me lembro que esse cara do Shakes chegou e falou assim: eu sei que. Ele é imigrante também, ele era da Tailândia. Ele falou assim: eu sei que você vai voltar. E quando você voltar, você pode ter certeza que você tem emprego garantido aqui, né? E aí, o dia que eu voltei, eu fui no restaurante só para. Eu me fui lá mais para falar um oi, né? Uhum. Não era, nem estava imaginando, né? Aí, eu nunca me esqueço desse dia, que foi aquelas coisas que você lembra na sua vida, né? Que marca, Que né? marca, né? Aí o restaurante não estava aberto ainda, era uma pizzaria, né? E ele estava preparando as massas nesse horário. Quando ele me vê entrando, ele sai correndo, lá, sai de lá para abrir a porta da frente lá. E aí e nem me pergunta nada, só pergunta assim: que dia que você começa? nem, nem como você tá, como foi a viagem. Então, essas coisas é muito legal, né? Da Mas gente. isso é um detalhe muito importante, né, Renato? Sinal que você fez um trabalho que deixou aquele gostinho, eu preciso dele de volta aqui, né? Eu acho que é uma troca de energias, né? Eu sempre achei que a gente sempre nunca pode fechar nenhuma porta, né? Aí eu falo assim, e normalmente quando você é mais novo, você não tem muito essa visão, né? É. Que às vezes você está no foco do dinheiro, de fazer o dinheiro ali Aí para vai, você se aí vai, sustentar. vai uma crítica minha dessa geração que a gente está vivendo aqui, os nossos filhos, né? Eles não pensam bem assim, não, né? Hoje em dia é meio que dá licença, é complicado, né? Então, Essa geração nova, né? eles não tá nem aí com a Olha, história, eu né? vejo assim, eu tenho um filho de 19 anos Hum. e ele está numa fase de fazer o dinheiro dele, porque a gente não tem o hábito de dar as coisas de mão beijada. A gente ajuda, mas tem que fazer. Daí, o ano passado, ele comprou o carro dele e, assim, ele é muito mão fechada. Então, ele fica choramingando. E minimalistas, o mínimo possível. Essa parte eu acho legal. A gente eu que sou do baby boom, da geração baby boom, né? A gente, assim, na cabeça da gente tinha que ter a casa, tinha que ter mansão, tinha que ter, Você queria construir as coisas, né? a gente tinha que ter, mas, cara, você não precisa de ter tudo isso, né? Então, isso aí, essa definição de que a felicidade tem a ver com ter coisas é meio que relativa, né? Então, essa parte eu acho legal. O que eu não acho legal é esse não comprometimento. Eu estou generalizando aqui, não estou falando de ninguém específico, mas assim, em geral, não existe esse commitment, né, das pessoas, ou essa preocupação de deixar tipo uma porta aberta, a, me parece que a visão é mais imediata, né? O que é bom para mim, o mimimi, né?
Na verdade, eu falo assim, acho que um pouco é falta de maturidade, né? Que eu acho que com o tempo a pessoa talvez possa mudar essa visão. Mas esse mundo, né, do imediatismo que a gente tem hoje, né? Tudo é muito rápido e O tudo que, muito volúvel, né? o que eu acho que as pessoas, quando esquecem disso, né, é que o mundo é muito pequeno, né? Exatamente. Que você nunca sabe, né, que aquilo lá pode te abrir uma porta muito maior no futuro. Uma coisinha boba. Às vezes são. Na minha vida já passou por coisas assim, fala assim, que eu nunca imaginava, por algumas ações que eu fiz, e aquilo tem um retorno tão grande. Por uma mera coisa que eu fiz, que nem era um. Assim, era uma coisa que eu achava da minha índole de fazer, mas nunca esperei nada em troca, nem aquilo. E às vezes as pessoas perdem a noção da importância de manter esse caráter, né? Essa De coisa. fazer o que precisa ser feito, né? De ser íntegro, né? Honesto, fazer as coisas da forma correta, né? Eu falo, você hoje está aqui porque eu te conheci, falando com você, às vezes você talvez nem lembre, mas fazendo contato com você pro Garuf. Uhum, Eu estava lá com ele. E daí você cria um vínculo com a pessoa. E daí, consequentemente, você cria oportunidades. Então, por exemplo, se eu não te conhecesse, chegar para você para te convidar para vir aqui, talvez não seria a mesma oportunidade que eu tive quando eu fiz convite para você agora. Porque fala assim, quem é? Como que eu vou lá falar o que com ela? Qual, né? Entender. Então, a importância de você tratar bem as pessoas, independente do nível que você tá ou que ela tá. claro. Porque você nunca sabe o dia de amanhã. E eu falo assim, e a questão, né, que eu falo do network, né? O relacionamento com as pessoas, independente de quem ela seja e o nível que ela tá. Porque hoje, igual, por exemplo, um dia você foi um lavador de prato. Com o maior prazer do E mundo. hoje você é um empresário. Então hoje você tem uma visão que o teu funcionário mais simples lá, que tem um cargo mais baixo, ele é tão importante quanto o funcionário que está lá num cargo de gestão. E para você estar lá em cima, você precisa entender tudo que está embaixo, né? Todo o processo, né? Não é só. Mas é muito interessante. Quando todas os steps que eu tinha, eu sabia que aquilo era temporário. Eu sabia que era assim, é tipo assim, é que nem a escola, né? Você tem que fazer aqueles anos ali. Você Então, já tinha uma visão positiva de futuro nessa época? se eu te contar que eu já tinha uma visão com 9 anos de idade que eu seria empresário, eu acho que a vida tem uns. O Pablo discute muito com isso aqui, mas nós temos alguma diferença. Assim. A vida, da minha visão, tem um certo destino preparado para você. Então, no meu caso, é muito visível, sabe? É como se eu já enxergasse o meu futuro, soubesse. Eu sabia que eu ia viajar, eu sabia que. Com 9 anos de idade. E eu já vi. Você já sonhava já em Não, fazer. não, eu não sonhava. Você já via, Eu sabia. tinha certeza. Por que eu te falo isso? Eu me lembro muito bem um dia que eu estava muito novo, eu estava comentando com uma menina que trabalhava numa ótica, e quando eu esperava alguma coisa, ela era bem maior que eu. Né? E eu começando a contar essas coisas para ela, ela olhava para mim, mas você é muito menino para estar falando essas coisas. Tipo, você tá totalmente fora da caixinha, né? Então, eu conheço várias crianças, eu adoro conversar com crianças, eu sou apaixonado em crianças. E aí perguntar para elas as coisas, né? Uma época que eu vestia de Papai Noel e Barretos, só para entregar brinquedo para as crianças, né? E o que eu mais me divertia, né? Era tudo crianças entre 2 anos e 7 anos. Né? É perguntar para eles, e aí, o que você vai ser quando crescer, né? E ouvir essas historinhas, né? Mas cada um tem a sua visão, mas alguns você vê que tem alguma coisa bem, bem elaborada já. Então eu acho que a vida, de alguma forma, ela tem um destino meio que destinado a você. Você não é que você é obrigado a seguir esse traçado, mas eu acredito que é um dos traçados que foi, vamos dizer assim, é o traçado mestre. Vamos dizer assim, esse talvez seja o traçado que você está aqui para trilhar. Você pode sair fora e fazer outras coisas, mas ele vai ser
muitas coisas na sua vida, que se você não se ter muita firmeza, você vai acabar dando volta e cair nesse mesmo coisa. Você pode até dar uma saída do trilho, mas ali na frente você acaba voltando para aquilo que você foi Não, destinado. eu acho que o livre-arbítrio tem muito a ver na forma com que você quer caminhar na tua vida. Você pode ir de bicicleta, a pé, de carro, de trem, de avião. Eu acho que é mais ou menos assim. Mas tem algumas partes na sua vida, relacionamentos, coisas assim que eu acho que é pré-determinado. Eu sei que religião não gosta principalmente aí, cristianismo não gosta de falar dessas coisas, mas eu acredito que tem um certo não sei a palavra correta, o certo algumas almas elas se comprometem a estar com você aqui. E eu acho que na minha vida eu vejo isso muito claro. Eu não sei, por exemplo, na sua vida, você vê isso ou você acha que eu estou falando balela? Eu acredito assim que tem coisas, eu compartilho muito isso que você está falando, de situações de eu, menina, me vendo em lugares muito além do que era a possibilidade que eu tinha. Então, por exemplo, com na faixa de 7 anos, eu morava no sítio do meu avô. Lá eu colhia café, né, colhia algodão e vivia uma vida simples. Mas assim, eu já me via Já colhi trabalhando algodão em... também. Oi? Eu já colhi Colheu algodão algodão também. também? Então, mas eu já me via nesses ambientes, sabe, de grandes empresas, de escritórios, eu já enxergava isso. E é bem o que você está falando, não era um sonho. Era Aí, como se fosse uma aí visão. você vai falar essa coisa. Seus pais falaram isso pra você? Na verdade, eles falavam o contrário, eles falavam que eu viajava demais. Você tá entendendo aonde eu tô chegando? Outra parada que eu acho assim, na mesma casa, né? Você tem filhos. Do mesmo lugar, o mesmo trato, o mesmo tratamento. Como é que sai gente totalmente diferenciada ali, cara? Como, meu, que Totalmente. em tese deveriam todos, né, seguir o caminho, mas tem casos que cada um tem um. Não, e eu falo que é aquele detalhe, né? Você tem quantos filhos? Quatro. 4. Nenhum é igual, né? Nenhum. E dá para você criar eles. Fala assim, eu criei meus filhos tudo igual. Não dá para criar gente diferente Né? igual. E aí é um negócio muito legal da gente conversar, porque eu acho que isso é uma coisa que as pessoas precisam ter noção disso aí. Esse negócio de achar que nós, como pais, é responsável pelos nossos filhos, é uma grande ilusão. Assim, o que vale é até os 7 anos. Ali é fundamental. Principalmente É a base, né? os seus gestos, né? Porque ali está criando a formação, o sistema de crença, ele é criado. E daí para frente, esse ser vai girar a vida dele no que ele aprendeu, né? É muito importante as nossas atitudes ali, né? Enfim, fala tudo que você puder ali se controlar. Daí para frente, minha amiga, não tem muita coisa. Assim, Só rebate, você né? Eu falo pode assim, que acontecer alguma treinar, você coisa. pode fazer um monte, claro, você pode fazer um monte de coisa, mas a personalidade dele vai ser o que tem que Ali ser. já se formou, né? Aí, voltando, olha só a pira, né? Não tem nada de errado com a tua infância. Cara, você que tem uma infância que fala, eu tive um pai assim, meu pai me abandonou, ou fizeram isso, ou eu sou isso. Balera, era para ser assim. Não tem nada de errado. A tua missão tem a ver com isso. É o que Sabe? você veio na Terra para fazer, né? Exato. Tem a ver com o que você Errado viveu. é você tá tirando o dedo e falar assim, foi isso, foi aquilo, foi aquilo. É porque meu pai fez isso, porque Porque minha mãe fez aquilo. toda vez que você está julgando, aí o julgamento, né? Quando você faz isso, tem um dedo para lá, mas tem, 3 dedos para cá. Então observa antes de você julgar, vê bem o que você está falando. Será que o problema não é dentro de você? Forte isso, né? Né? Então, e aí, a pessoa que você é hoje, quanto mais paulada
o mundo te dá, inclusive os seus pais e tal, mais forte você vai ficar. E eu recebi, inclusive, essa semana, esses dias, a minha mãe mandou um vídeo para mim falando, né? Porque tem um pessoal que coloca o vídeo, que quanto mais rígido foi seus pais, melhores você se tornou, né? Claro. Então, cabe a você. Eu acho que esse é a grande coisa da vida e meu descobrimento, né? Nós somos o maestro da nossa vida. E entender, né, que não é sobre o que fizeram com a gente, mas é sobre o que eu faço com o O que fizeram, que a né? gente faz com o que fizeram da gente. E lembrando de que as pessoas que fizeram, cara, não tem nada a ver. É somos aquilo que nós pensamos em pensar sobre aquilo. Ou decidimos pensar sobre aquilo, né? E isso é um detalhe muito importante, essa parte do pensar sobre aquilo, né? Porque muitas das vezes a pessoa fica remoendo aquela situação que passou há Claro. trocentos E anos aí, atrás e fica impedido de seguir por conta disso, pois é, né? aí vai em outra coisa. Todos esses líderes aí falam muito sobre isso. Você tem o passado, você tem o presente, né, o aqui e agora, e você tem o futuro. Cara, passado é ilusão. É uma grande ilusão. O nosso passado, a memória que a gente tem do nosso passado, nem é correta, Não é o real, né? nem real. Do que realmente Escuta, aconteceu. escuta, a gente amplia as coisas ruins para sofrer mais. Para se auto-martirizar, né? As coisas boas, às vezes você coloca ruim, às vezes você coloca boa demais da conta, Né? e não é E o real. interessante disso, sabe o que que é? Que quando você conversa com pessoas que viveram essa mesma situação sua, né? É. Você tá focado num negócio ali que para você é um monstro e a outra pessoa, um irmão, por exemplo, você comenta daquela situação, ela nem lembra daquela situação. Porque, Então, cada um vê de uma forma, claro. né? Então, o que que acontece? Muitas das vezes você não está, ao invés de estar aqui, no aqui e agora, né? Você está focado naquele passado, naquela Naquela dor, porcaria né? que aconteceu, naquela dor. Olha que loucura. Tudo onde você foca a tua ação é onde acontece, né? E tudo que você foca e coloca vem para você. Se você foca naquilo que passou com você muito ruim no passado, adivinha o que que você vai fazer? Você vai trazer para o teu presente aquilo que já te passou no passado. E aí as pessoas falam, cara, por que que eu sofro tanto? E tudo aquilo que você falava que você nunca ia fazer, você se vê fazendo hoje, Exato. né? Porque você está focando nisso. Então tem passado é um livro que você já leu, guardou na biblioteca, aprendeu. Você tem que aprender, né? Porque persistir no erro é burrice, né? Mas é bom de vez em quando dar uma relida para saber e tal. Mas assim, você tem que guardar isso numa livraria mesmo lá. Concentrar, né, 70% do seu tempo no aqui e no agora. Porque é onde tudo acontece, é o único que é real, é o aqui e agora. E o futuro é imaginação, né? Uma expectativa. É bom, é muito importante você ter um ponto de destino, né? Esse ponto de destino é muito importante as pessoas saberem que ele não precisa ser fixo, né? Ele é fixo hoje, né? Ele Eu muda coloquei. conforme a jornada É, também, mas né? assim, porque a nossa jornada é informação, né? Você está aqui, você determina, eu vou para Belém, né? E tá tudo bem, você saiu daqui e tal aqui. Mas chegando na metade do caminho, você descobriu que tem uma estrada que, meu, para ir para Belém vai ser isso, assim que vai passar aqui, que tem uma outra coisa assim muito melhor se você for para Manaus, sabe? E aí de repente você fala, cara, eu vou mudar para não tem nada de errado. Sempre e quando você só muda o lugar, mas tem um foco. E aí essa é a importância de você ter isso aí e não viver na ilusão do passado. E a ilusão do passado é a seguinte: ai, se eu tivesse dinheiro, ai, se eu tivesse esse trabalho maravilhoso, ai, se eu ganhasse na loteria. Essa Você é fica no ótima, e né? se, né? No e É, se, né? é, E se, e você fica travado de viver o seu hoje, o seu é. agora, Aham. porque você está no e se você fica também muito no futuro, porque eu quero, mas você não está fazendo nada no agora para aquilo que você deseja no futuro. Então, a importância, né, de você saber viver o hoje, né? Viver o É, agora, porque a gente não sabe nem se daqui a pouco a gente sai daqui vivo. claro. A vida é uma aventura e que a gente não sai vivo dela, né?
Então, então, E existe. isso que você falou é muito lindo, né? É uma aventura que a gente não sai vivo dela. Mas como que você tem vivido essa aventura? É forte, né? Porque muitas vezes a pessoa tá ali só reclamando, só achando que as coisas estão difíceis, que nada da vida dela tá bom. Mas ela esquece de acordar e agradecer porque acordou, porque fala, porque vê, porque sente, né? Eu falo com essa. Quando aconteceu o Covid, quanto que as pessoas sentiram, né? Em questão de respiração, em perder o gosto, o paladar. Então, o quanto a gente é grato pelo que a gente tem aqui, né, nesse momento presente, né, da gente estar se vendo, se falando, ter essa oportunidade, né, de tudo isso. E a gente, muitas das vezes, a gente deixa passar isso, né, de uma forma e fica focado em reclamar, na dificuldade, porque todo dia, todo mundo tem seus altos e baixos, né? Claro. E é importante a gente entender o que que a gente faz com isso. Ah, acordei hoje, não acordei muito legal, mas e aí? O que que eu faço com isso? Eu vou permanecer ali ruim ou eu vou mudar isso? Outra coisa que eu acho que é muito importante a gente tem que estar grato até pelas coisas ruins que acontecem na vida da gente. Porque, ora, pensa bem, imagina se por um momento a tua vida fosse toda perfeita. Não tivesse absolutamente nada de errado. Por quanto tempo você ficaria naquela frequência e falar assim, cara, Ia não ser muito sem acontece graça, né? nada aqui, tá tudo bem. Né? Do outro lado também, se é só errado o tempo todo também, meu, você Ninguém aguenta, né? pira, né? Não tem, né? Então, esse, né, esse vai e vem é o que faz a gente viver É a uma vida de verdade, engrenagem, né? né? Eu acho que A é gente uma só engrenagem. consegue, né? É o branco e o preto, né? Você só consegue enxergar a luz porque tem o preto, né? E você só consegue enxergar, enfim, e vice-versa. E tem que existir as duas forças, porque senão você não consegue identificar o que é bom e o que é ruim. Precisa ter uma referência. Então essas coisas marcam na vida da gente. E aí uma referência com coisas ruins, tudo são ondas, né? Nada é eterno. Então tudo que vem na sua vida, seja sucesso, seja queda, são ondas. Vai passar. Então, assim, na maioria das nossas vidas, pelo menos no início, né, que a gente está aprendendo, a tendência é que a gente faz essas ondas, assim, bem fortes, né? Assim, vai, sucesso, queda, assim, é um aprendizado, né? O ideal da nossa vida é você diminuir. Elas não vão deixar de existir. Mas vamos dizer assim, é Não o vai ser mar tão mais, alto, mais tão. calmo, né? Ele passa assim, bem mais leve, Fica né? uma marolinha. A marolinha do nosso amigo aí. E a ideia é que seja uma crescente, né? Que você seja cada dia seja melhor. Essa eu acho, É uma na minha questão de visão. evolução, né? É. Porque você vai amadurecendo, você vê coisas que às vezes você olhava com algo tão difícil que hoje você olha para aquilo e fala, nossa, por que que eu era tão bobo de achar que aquilo era. Nossa, você via aquilo como algo tão. Com tanta dificuldade. Daí aquela mesma situação hoje você olha e fala, nossa, Agora, você vê que isso que você está comentando é a limitação do, das informações, né? Do nosso aprendizado, né? Muita coisa que hoje você olha e fala assim, meu, isso aqui eu não faço, isso aqui eu não... Passa o tempo, você olha para aquilo, cara, mas olha que isso aqui... E você vai mudando. Mas o porquê que está mudando? Não é? Aquela coisa está igualzinho o que era antes, né? O que mudou é você e o seu é pensamento a em forma relação a como isso. você vê, né? Então, eu falo isso é para você lembrar que a vida é você que dá cor a ela. É o seu pensamento que faz ela, é o teu julgamento que faz ela. É você que, na verdade, escolhe o sentido que você quer dar para Então, ela, né? esse copo está quase cheio ou quase vazio. Você pode ter a mesma expressão que diz a mesma coisa, mas uma é positiva, outra é negativa. Né? Quase vazio vai acabar, né? Quase cheio, é positivo. Então, olhe a sua vida como um copo que está quase cheio, sempre, mesmo quando tem eventos extremamente negativos acontecendo. Porque muitas das vezes esses eventos negativos levam você para o próximo passo.
E isso é muito importante entender, né? Porque muitas das vezes você tá ali naquele momento que as coisas parece que nada dá certo, parece que não vai. E daí, quando você consegue romper essa fase, você percebe que você entra num próximo nível, né? E você deve ter passado muito por isso, né? Nessas fases de romper etapas na sua vida. Conta um pouquinho disso pra nós. Isso, demais, né? A vida é um eterno aprendizado, né? É, como a gente... É, a vida, na minha visão, né? É como, imagina você tá num automóvel, dirigindo à noite, e você tem um farol que ele vai iluminar, 30 metros, né? Eu não sei exatamente o que, mas que seja. E aquela informação que você tem de ver aqueles 30 metros te leva a você quilômetros, né? Mas você não tem a menor ideia de como vai ser a estrada. Você pode até ter uma ideia que vai ser assim, vai ser lá, mas se vai ser montanha, se vai ter um desvio, se vai ter um pedaço de terra, enfim, se vai chover, se vai nevar, quer dizer, a vida é uma aventura exatamente dessa forma, né? E você vai adquirindo aquela informação, né, de acordo com o que o farol vai chegando e vai te mostrando aquilo ali, opa, tá chovendo, ou tá isso, ou tem aquilo, vai te olhando. Quanto mais informação você vai tendo, maior experiência você vai tendo para a próxima fase, né? Então, por exemplo, né, você passou numa estrada que é de barro, é muito difícil, e lama. A primeira vez é difícil de aprender a dirigir. Depois que você dirigir uma vez, cara, a segunda já, daqui a pouco você é profissional. E a vida é esse, É um treino, né? é um treino, esse é o tempo todo, né? E eu acho que você tem que desafiar você todos os dias, né? E na verdade isso é muito interessante a gente estar dizendo, né? Você se desafiar faz você querer mais. Claro. Porque quando você fica muito estabilizado, sem ter mudança na vida, sempre fazendo as mesmas coisas, a vida fica muito sem sentido, né? Uhum. Então, quando você se desafia, aprende algo novo, uma atividade nova, uma língua nova, você vai se desafiando. Hoje você fala quantas línguas? Fluente, 3. Mas eu tenho E quando duas você mais. começou, era difícil, não era? Era. E o mais interessante, eu odiava inglês. Eu pensava assim na escola, pra que eu tenho que aprender essa língua? Nunca vou usar isso, né? Que é a visão da gente É, menino, às vezes. assim, não tinha visão, né? Mas aí depois você aprende também rapidinho, né? Não E na tem verdade muita... é essa fase, né, do romper, porque até o momento que você está olhando para aquilo e você não sabe, é um bicho de sete cabeças. Mas depois que você rompe, igual você falou, tô aprendendo 10 palavras por dia. Vou lá, assisto o filme, nossa, já tô entendendo um pouco desse filme. Mas você vai se desafiando e daí você vai aprendendo mais e daí chega num momento que aquilo já se torna natural, né? E facilita muito. É, Então é como você olha para aquilo e o que você quer da sua vida, né? Porque muitas das vezes a pessoa ela quer algo, mas ela não quer fazer o que precisa ser feito para ter aquele algo, né? bom, aí vem aquela versão, né? O corpo é fraco, né? Então você tem que ter uma mente muito forte, né? Eu acho muito legal essa rotina de acordar todo dia, 5 ou 6 horas, fazer essa rotina de ter alguma atividade física, porque a tua vida realmente modifica quando você faz essas coisas, né? Você tinha o hábito de fazer isso antes, de acordar Não, cedo, fazer atividade física? não, não. Quer dizer, muitas vezes na minha vida eu tive que fazer isso forçado, por trabalho, por alguma coisa assim, mas não assim de fazer, Por porque eu sei que espontânea, porque porque você. isso é saudável, né? Isso eu acabei, tal da informação, a informação tardia. E falando em informação tardia, é o que eu acho que você mais gosta de falar, que é sobre a palavra, essa foi uma das informações tardia que chegou na minha vida. De repente até pode ter chegado, mas tem um dito que fala assim, quando o aluno está pronto, o mestre chega, né? Então talvez eu não estava preparado, né? Que foi os ensinamentos da Bíblia, né? Eu acho assim muito legal algumas coisas que tem na Bíblia. Te confesso que tem muita coisa que aquela história, eu de repente não estou preparado ainda para entender, que ainda para mim é confuso. Mas assim é muito claro para mim a parte em que eu mais tive dificuldade na minha vida foi relacionamento. É. E olha que eu vim de uma família perfeita.
Sério? Meus pais, meu pai faleceu alguns anos atrás e tal, mas assim, relacionamento saudável, nada assim. Eu tinha tudo para ter um. E eu fui um total porra louca. Porque faltou informação. E meus pais, assim, talvez se eu tivesse que, né, voltar nessa modalidade, colocar o dedo, né, e falar assim, foi ali que. Porque até então, até pouco tempo atrás, eu tinha essa versão de falar assim, eu sou totalmente atrapalhado com essa parte de família, né, por ter tido tantas falhas disso aí. E aí eu falo assim, mas talvez isso ficou culpa dos meus pais que nunca me ensinaram, nunca foi, a gente morava na fazenda, nunca teve o hábito de ir em igreja, nunca. Mesmo que eu sou católico, e a igreja católica, desculpa, eu não gosto de fazer como, mas a igreja católica, pelo menos aqui eu vivi, era terrível, cara, porque aquilo lá não era o negócio, era como punição. Um Deus punidor. Não é nem a questão do Deus punidor. Não te formava. Assim, a única coisa, as únicas memórias boas que eu tenho da Igreja Católica foi na juventude, eu participei de alguns grupos de jovens. Essa parte foi muito legal. Tinha uns padres que se dedicavam a isso aí. Essa parte foi muito bacana. Mas tirando isso aí, mas enfim. E faltou muito essa informação de quanto é importante, né, você definir quando você quer ter uma companheira e quando você decide se casar, em aceitar aquilo ali, porque eu embarquei, aí vem um pouquinho dos Estados Unidos, nos Estados Unidos dos anos 80, começaram foi que Hollywood começou a colocar que divórcio era uma coisa normal, porque Normal, né? na época dos meus pais, uma mulher divorciada, cara, eu acho que era, perdão da palavra aqui, mas eu acho que era mais fácil ser puta do que ser mulher, eles falavam, desquitada. Era pesado demais, né, para Não, a era um mulher termo, que assim, a sociedade tinha um era peso, totalmente assim, excluído, né? né? E hoje é um negócio assim, né? Por que que é normal isso hoje, né? Porque Hollywood fez todo esse trabalho nas Fez todo um, novelas e na todas verdade, aí, eles colocou tudo, plantaram isso na plantaram isso sociedade, aqui, né? né? Eu falo a importância de informação. Agora, tem informação boa e tem informação ruim, né? As maioria eles dão pra gente um monte de informação ruim. E, na verdade, eles dão a informação que eles querem que a gente Claro, entenda que é claro, boa, né? né? Que é essa pauta de destruir a família, né? Que é realmente fazer isso aí. Eu vivi tudo isso aí, com 5 relacionamentos. E isso que você está dizendo, Renata, é muito importante, porque, igual, por exemplo, você identificou, porque antes talvez você entendia que aquilo não era legal, você queria ter a tua família ali estruturada, mas ao mesmo tempo não era tão importante, porque, não dá para ficar aguentando determinadas coisas. Aí é o mimimi, né? O mais importante é minha felicidade. Só que eu não quero nem saber se o problema é meu ou seja, né? Então, aí eu vou, foda-se. Que nem E tirar uma você roupa, fica, né? às vezes, muitas vezes, responsabilizando o outro, né? E você não assume a sua, né? Claro, porque todo mundo fala pra você que tudo tá fora. Ninguém te fala que tá dentro, que é a tua visão, que é você que faz, que Deus tá dentro de você, que, a conexão é dentro de você. E às vezes o que E falta, você que você fica o sente falta. tempo todo. Eu saí daqui nessa grande ilusão de ir para os Estados Unidos para ter sucesso. Cara, hoje entendendo o que eu estou entendendo, você pode me tirar tudo que eu tenho hoje, me colocar em qualquer país e voltar lá. Em um ano eu estou na mesma situação que eu estou hoje. Então, porque você entendeu, né? Porque o sucesso não está fora de mim, ele está dentro de mim. As pessoas podem tirar tudo de mim, E mas isso que você jamais está tiram o meu falando é muito conhecimento. interessante para quem está nos assistindo hoje. Se tirar tudo de você, você tem o conhecimento. O conhecimento ninguém consegue tirar de você. Ninguém. Vamos supor, o Renato faliu hoje. Acabou o dinheiro, não tem viagem, não tem casa, não tem mais nada. E te colocar em qualquer lugar do mundo. Em quanto tempo Em um você. ano. Em qualquer parte do mundo. Eu desafio isso aí. Em um ano, você volta lá, eu estou na mesma situação econômica que eu estou hoje. Tranquilo. Não tenho E dúvida qual disso. é, para quem está nos assistindo, qual é a tua situação econômica hoje? Estável, mas sempre
você tem os desafios, né? E ser empresário não é manter um negócio que o tempo todo funciona, né? A ideia, eu acho muito legal esses business plan, né? Que eles fazem assim, toda uma coisa, você olha para aquilo e fala, cara, isso não existe, meu, só existe no papel. Não existe uma empresa que tem crescimento, pode até acontecer aqueles momentos, né, de crescimento e tal, e aí você vive essas ondas, né? Mas, por exemplo, hoje você tem empresa no Então, Brasil. eu tenho a minha empresa, na verdade, é no Uruguai, eu tenho uma concessão do Porto de Montevidéu, e a gente, é um negócio bastante interessante, mas passamos por uma grande turbulência política no Uruguai, e isso afetou muito, inclusive até hoje a gente está pagando o preço disso aí por algumas decisões políticas, né, que não tem nada a ver com isso. Mas essas coisas são parte da vida. Faz parte do processo. Vai ser isso para sempre? Não. Lembra que eu te falei para você Uhum. da onda? É uma onda, vai passar, é uma E é como tempestade. você lida com isso É. também que faz toda E a aí, diferença, né? exatamente, é você não se desesperar, porque a maioria das pessoas se desespera e fala, meu, não, cara, relaxa, isso vai passar, não tenha dúvida disso. As grandes empresas, todas passaram por crise. É muito difícil encontrar uma empresa e falar assim, essa empresa teve zero crise. Todas tiveram É, zero. e você tem base disso porque você convive com vários Eu empresários, né? estou, eu já estou empresário desde 1989. Então são 36 anos, né? Então é uma E o, longa o história. ramo de atividade da sua empresa hoje é qual? Logística. Logística. É. A gente já teve várias áreas, que o início foi uma mistura de trading e logística, e hoje a gente é mais dedicado à logística e distribuição, usando o conceito do Uruguai, que eles têm uma lei lá que chama Porto Livre. A diferença do Brasil, da Argentina, dos países, é que a mercadoria, quando chega lá, você pode fazer literalmente o que você quiser com ela, sem nenhum tipo de restrição. Então, isso é para fazer distribuição muito legal, né? Então, a gente Ele passou, facilita, na só para verdade, o você ter uma ideia, trabalho do nós empresário, né? passamos por todo esse momento e agora, com toda essa mudança que os Estados Unidos estão falando de tarifas aí, o Uruguai vai passar a ser uma plataforma de muito interessante para poder, tanto para exportar quanto para importar produtos, né? E foi por esse motivo que você escolheu o Uruguai para ter a sua empresa. Foi por causa da lei de Porto Livre. A gente começou a operar por lá porque na época, a gente começou a ter importações da China. E aqui no Brasil sempre foi muito complicado. Hoje acho que está melhor essa parte, mas na época de trabalhar com importação aqui era muita corrupção. Era assim, se não tivesse acerto, os Sempre tinha que caras. pagar propina. E aí, quando começou a trazer coisas da China, era muito barato os containers, né? Tipo assim, era US$ 15.000 o valor FOB de um container, era muita coisa de brinquedos, essas coisas. E cara, não tinha nem espaço para você fazer. E os caras queriam, não, tem que pagar US$ 3, 4 mil para liberar cada container. Eu falei assim, cara, eu não vou pagar isso. Não cobre os custos. Se eu pagar isso, não tem nem como, né? E aí os caras chegavam, teve um container nosso, ficou 3 meses parado no Porto Santos, porque o cara queria verificar tudo. E aí os chinos, quando vinham para cá, eles faziam o trem errado, você não sabia identificar, era bem complicado. E aí foi que nós descobrimos o Uruguai, que aí começamos a trazer para o Uruguai, e lá separava, fazia, e aí acabou, zerou os problemas. Acabou. É, Aí você começa a ter uma visão. Eu falo, e essa é a importância de você ter o conhecimento, né? De você entender um pouquinho de lei, saber dos processos, né? E isso facilitou a empresa trabalhar de uma forma mais fluida, né? o Uruguai nesse quesito foi uma bênção, muito legal. E para um empresário começar a trabalhar no Uruguai, ter uma empresa no Uruguai, é tranquilo? Como é que O funciona Uruguai isso? hoje, as pessoas, eu mesmo era um ignorante, né? Lembra? É, eu Voltando a tô falar tirando isso porque tem muita falando gente que tá assistindo, de né? informação, né? Eu sempre pensava que, né, Paraguai e Uruguai andava ali tudo igual, né? Era tudo uma Porque o coisa Paraguai, só. acho que, pelo menos na minha época, todo mundo conhecia o Paraguai e ia lá para comprar alguma muamba lá. Eu nem Ah, eu diria acho que muamba. até hoje. A gente queria, lá na minha época, você queria ir lá para comprar um toca-fita, um uísque, essas coisas, né? Bebida, né? O pessoal Bebida. ia muito comprar, né? Porque era muito mais barato, né?
Mas o Uruguai não tem nada a ver. Tanto é que a carga tributária do Uruguai é muito semelhante ao Brasil. Então, É? esquece. No início que eu fui para lá, vários, traz o computador para mim, mano. Hello, é mais caro do que aqui, pô. Então, não, Uruguai. Mas o Uruguai é o país mais sério que existe na América Latina. E aí, você só vai entender isso depois que de você ir para lá, né? É, eles têm, como qualquer lugar, nunca tem só vantagem, tem desvantagem. A desvantagem do Uruguai é o tal do despacito, né? Porque tudo é bem devagarzinho. E aí tem uma piada lá que a gente brinca muito, que lá no Uruguai tudo acontece 20 anos depois. Eles são bem, né? Porque eles movem bem devagar. Mas tirando esse apelo cultural, o sistema funciona maravilhosamente. Não existe essa corrupção que existe no Brasil. Isso é Literalmente bom. não tem. E eu sou muito feliz. Tô no Uruguai há mais de 20 anos e, sabe, nunca tivemos nenhuma Mas surpresa, você não nada. fica no Uruguai. Não. Só tem a Hoje eu empresa tenho. lá, O administra que tudo o de. pessoal aprenderam a fazer no Covid, eu já tinha feito já há 10 anos já. Você já estava. Aí eu aprendi, eu sou muito grato ao Tony Robbins aí também, que aí foi um aprendizado muito grande que eu tive com ele sobre esse aspecto aí de gerenciar isso aí. Então eu sempre tive eu sempre morei ou em Miami ou morei aqui em São Paulo, o negócio. O Uruguai, eu amo o Uruguai para ser empresário. Mas para morar, assim, eu gosto de cidades mais que tem mais. É muito de calma. Lá, o Uruguai é como se fosse uma cidade, como se fosse Barretos aqui. É muito tranquilo, Como se fosse sabe? no interior. É bem tranquilo demais da conta. Eu gosto de uma cidade mais E hoje você mora em cosmopolita. Miami. Miami, eu moro em Miami. É, mora em Miami e está aqui no Brasil sempre. Que acaba vindo bastante. Mas para mim é ponte aérea, né? É como Sempre foi. nevou ali, Mas eu né? já faço isso há mais de 40 anos da minha vida. Então, você acostuma, né? O ser humano é uma coisa mais doida. Você coloca ele em qualquer situação adversa e ele se adapta de uma forma tão grande, né? Eu falo assim, e hoje você vê isso, né? Para Você mim, está numa ponte aérea, Estados Unidos, Brasil, essa facilidade. Como você antigamente morava ali no interior, perto de Barretos, como vim se para São fosse ir para São Paulo. Paulo. Eu acho que eu me sinto mais fácil vir de Miami para São Paulo do que naquela época que eu estava em Barretos, ter que vir aqui em São Paulo para alguma coisa. É, porque a visão é totalmente diferente, né? E, e para mim, assim, entrar no avião é que nem entrar no hotel, né? Check-in e check-out, né? Tanto é que eu tô tão acostumado que eu entro no avião, entro e durmo e acordo aqui já. Nem como no avião, né? É É muito tranquilo. difícil porque você vai se adaptando a essas coisas. E essa sua história é uma história muito linda, né? E cativa muito a gente que está ouvindo, entendendo, né? O processo que você viveu, a visão de negócio, né? A visão de vida que você tem. Essa transformação de você pensar hoje, que você vê essa parte de cuidar mais da parte de relacionamento. Quanto tempo faz que você Então, começou nesse processo? como eu disse para você, foi a maior dificuldade que eu tenho. Eu comecei a entrar em todas essas frequências de ter esses diversos coaches aí da vida aí, né? Lá atrás já eu comecei tem um cara que chama Jack Canfield, não sei se você já ouviu falar dele, que ele tem ficou muito famoso por causa de um livro que ele escreveu sobre Chicken Soup for the Soul. Eu acho que é a sopa da alma em português. Ficou muito famoso esse livro, um professor. E ele é assim, eu tenho uma visão dele assim, é como se fosse um Buda vivo, sabe? O cara tem uma. Você tá próximo dele assim, tem uma paz de espírito, né? E ele te fala como um sábio, né? Ele é o verdadeiro sábio, né? Então, eu tive vários seminários com ele. É, e que na verdade você começou nesse mundo adiantado, né? Porque lá nos Estados Unidos é comum o pessoal ir em busca E de antes coach, porque disso, Brasil faz pouco tempo, né? eu aí tem uma história muito interessante, eu falo muito disso aqui, um dos meus trabalhos que eu tive aqui, quando eu fiz colégio agrícola por 3 anos, né?
História meio doida. E aí eu aprendi como adolescente a morar fora da minha casa. Aí depois, quando eu faço o vestibular, por uma coincidência, talvez a única faculdade que eu acabei passando do vestibular na época foi, que eu achava na minha cabeça que eu tinha que fazer engenharia, foi a engenharia de Barretos. Eu voltei a morar com meus pais, que foi terrível, né? Depois de sair e voltar é Era que desafiador, né? você aprende a ter a sua vida ali, e a sua independência, né? Porque seus pais, enquanto você não sai de casa de verdade, você acaba sendo um eterno moleque para eles, né? E quer botar Exatamente. regras e tal. E o que a gente mais quer da adolescência para frente é que eu quero ser dono da minha própria vida, né? Bom, enfim. É, e nesse processo aí de estar voltando aí para a minha casa, no processo de voltar a fazer engenharia, é, eu perdi onde é que nós estávamos. O que eu tinha te falado? Você estava falando do relacionamento, né? É, mas tinha a ver alguma coisa que isso aqui, é o gancho disso aqui, perdão, que agora eu fugiu da cabeça aqui. Mas foi muito interessante essa parte de vir para lá. E aí eu acabei não aguentando. E aí eu saí, fui aventurar para Goiânia. E de Goiânia que foi o gancho que eu acabei vindo para Los Angeles, né? E aí veio lá. E, e agora eu realmente perdi o gancho do que eu estava te falando para A gente você. estava, na verdade, a pergunta que eu fiz para você foi assim: você teve toda essa parte de conseguir empresas e tal, e daí a dificuldade sua com o relacionamento. É. E daí, o que que te trouxe para isso? Que a gente falou sobre o processo de coach, essa busca que Ah, você tá. Então, aprendeu. busca, perdão. Aí o que eu lembrei? O que eu estava falando? Negócio de coach. Eu fui trabalhar. Nessa época que eu tive em Barretos, eu fui trabalhar para a concessionária Fiat, para ser vendedor da concessionária Fiat. E eu nunca. Essa foi uma outra história muito interessante. Quem era o dono dessa concessionária era o falecido marido a, da Magazine Luiza, da. Como é que é o nome dela? Ah, esqueci. É, Luísa Trajano. Luiz Trajano. O falecido, ele era o cara que era era da família e ele que gerenciava lá, né? Eu me lembro que eu trabalhei 3 meses, eu vendi lá uma meia dúzia de carro e depois parei de vender. Mas os caras dava zero treinamento, não te ensinava nada, ou seja, você tinha que se virar, cara. E aí eu nunca me lembro que ele me chamou na sala dele e falou assim: olha, você pode fazer qualquer coisa na sua vida, mas nunca tente vender nada. Lembra daquilo que eu falo de significado da vida? Que é você que dá significado à coisa. Você pode chegar, eu podia ter levado aquilo ali e falar assim, cara, eu sou um Zé Mané nisso, né? E ter desistido, né? E aí eu levei isso ao contrário. Eu falei assim, porque se alguém me desafia, é aí que eu quero mostrar para a pessoa que eu faço. Aí o gancho foi essa aí, né? Que eu perdi. Aí vamos lá. Quando eu vou para os Estados Unidos, quando eu começo a entrar na área de vendas, aí eu me apresentam um cara que mudou minha vida com esse negócio de vendas, que foi o Tom Hopkins, que foi um coach só. Mas assim, não existe esse coach só de vendas, né? Porque o cara fala, é um pacote, não existe um treinamento de uma coisa, né? E esse cara me ensinou a ser um verdadeiro vendedor profissional. Que ele te acompanha você do início até o final de como você fazer uma venda. Então, só voltando a falar assim, então, a importância de você ter alguém te auxiliar Pra te treinar, para né? você, né? Eu acho que hoje, na minha visão, entre uma faculdade e a universidade, o coach ele é muito mais. Ele te entrega, primeiro que ele te entrega em uma semana o que a porcaria de uma dessas faculdades não te entrega em 4 ou 5 anos. Aliás, eu acho que entrega desinformação, né? Não informação. É muito difícil você achar algum. Pode ter algumas exceções aí específicas em alguns ramos que não tem como, mas assim, principalmente nessa parte de empreendedorismo, Eu falo, hoje o marketing, né? Brasil está buscando mais isso, né? A gente percebe que as pessoas estão se Então, preparando mais, né? essa volta toda, só vou dizer assim, a importância, né, de ter coach. Então, lá atrás, eu já tive isso aí, mas mesmo assim, por mais que
esses coaches ainda, que eu comecei, no caso, ainda estava vivenciando um pouco desses, eles mesmos vivenciavam um pouco, eu acho, hoje, voltando assim, olhando mais no passado, vivenciando o que Hollywood estava divulgando, porque eu me lembro que uma das coisas foi assim, o que eles batalhavam é o seguinte, se a tua companheira não segue você, PT saudações. Passa de arrasta. Troca, né? Também foi outro gancho que também eu vi. Você vê que coisa Um doida? incentivo, né? Você Errado. vê, cara, aí que tá essa história. Errado? Não sei. Porque é tudo relativo. Pelo momento. Porque eu hoje entendi que eu tinha que passar por tudo isso, né? Foi parte da minha vida. E ali foi parte daquilo que eu falei que é um determinado que já estava meio que mudado para chegar onde eu cheguei, né? É só para falar de tudo isso aí, depois de 5 relacionamentos, né? Eu consegui, né? Eu cheguei a ter uma ucraniana. Você não chegou, você Conheci. chegou a Eu conhecer não ela, cheguei a conhecer, mas mas eu vocês devem ter lembro ouvido que você falar estava dela, com né? ela. Eu cheguei a conhecer a Eliana. E a Eliana, ela entrou na minha vida para dar uma reviravolta, né? E ela foi a primeira pessoa que questionou, e não é que questionou, a posição dela foi Ela te diferente. confrontou, né? Não, ela chegou e falou, ela bateu o pé ali e falou, tô aqui. Entendeu? Daqui eu não saio. E foi a primeira que teve essa Esse posição. posicionamento. Assim, eu falo, como você não sai daí, né? Então, Tipo, não isso adianta você querer que eu vou ficar aqui. Então, esse posicionamento foi muito interessante para o meu aprendizado. E ela te confrontou, né? Que é Porque, uma coisa que você porque fala até que. então eu chegava e vá para Pedro e falei assim, "Pá, calma, nós estamos tendo uma briga agora, vamos resolver isso, né? E, não, e aí vem, né, um pouco da Ucrânia, eu acho que aí vem, cada lugar A tem sua cultura, cultura, né? né? A cultura de lá, né? Eu vejo as irmãs delas e tal, todo mundo, sabe, casou, é ali, cara, tá ali, e que é o que Casou pra casar, né? Pra que ficar. era o que era, porque o que a gente não queria, ou o que eu não queria escutar, que relacionamento era aprendizado. Sabe? Eu achava que aprendizado era, não, tinha que ter alguém que me sirva, que, na verdade, eu acho que eu queria uma mistura de, perdão das palavras aqui, né, de doméstica e puta junto, né? Mas eu acho que muitos homens têm isso na cabeça, né? Esse seria Mas eu o acho que foi ideal, né? implantado isso na nossa cabeça. Eu acho que na minha família e tudo. É meio que Vem toda, cultural, né? Porque você vê muito essa é, ideia na cabeça do homem, é. porque ele quer uma mulher para Não que a cuidar. mulher não tenha que entregar isso, mas eu falo assim, você se concentra nisso, você cria essa imagem que está na tua cabeça, na E imagem de isso tem muito Hollywood. a ver com essa a imagem de Porque aí Hollywood. você é Porque de qual é o Hollywood e tal, tipo da os mulher, né? filminhos de amor. Cara, isso é tudo blá blá blá, não existe, não é real. Essa parada não acontece dessa forma, E na não é verdade real. prega muito isso, né? Porque a mulher que dá prazer pro homem, nos filmes é o quê? É a mulher que é. E aí foi, aí voltando para dar toda essa volta, qual foi o meu grande aprendizado? O que estava errado, né? O que em mim eu descobri onde foi que a ficha caiu, né? Foi quando eu entendi que a forma que eu olhava ela não era o olhar que eu deveria ter, assim, daquilo que ela é de verdade. Eu estava olhando como uma postura de uma mulher que eu tinha na minha cabeça, que eu nunca vou Que você fazer, criou. que eu criei, que vai ser virtual só na minha cabeça. Não existe, né? Eu nunca vou criar. E a partir do momento que eu comecei a identificar ela, foi num dia que a gente começou a conversar, e aí essa parada de filho sempre teve meio que parada aí, e aí a gente falou, a gente decidiu que agora a gente vai ter o filho. E aí, aquele dia em que eu olhei para ela com aquela alma, sendo a mãe do meu filho, eu tirei aquele véu de coisa e comecei a olhar ela pelas qualidades delas. Aí você fala, mas essa é balela, né? Essa coisa, mas cara, para mim Mas fez foi mais ou toda. menos como se tirasse escamas dos E teus olhos, aí, né? a partir desse momento, presta atenção, em que eu mudei, ela se transformou em outra mulher. Aí você fala, cara, mas eu falo assim, não é que eu tenho que fazer as pessoas mudar, eu tenho que me mudar. Então experimenta isso.
Mude você e você vai ver a mudança das outras pessoas. É É que irreconhecível. quando você muda, tudo muda ao seu É, redor, né? porque o que está mudando é a tua visão, né? De você, as pessoas. E aí uma das coisas que eu acho que, olha, um aprendizado assim muito, muito grande. Entender a força masculina e a força feminina, né? Isso é uma dificuldade que a gente vê muito Também isso nos voltamos relacionamentos, ao né? raio da Hollywood, o tanto que aquilo ali está colocando, masculinizando as mulheres e feminizando os homens, né? Em grande parte. E é importante a gente colocar aqui que não é que o homem é homossexual, Não, porque não, não não estamos tem falando nada a ver sobre não isso, né? estamos falando de sexualidade, estamos falando de energias Energia, masculinas, isso. né? Por exemplo, do cara hoje está querendo cuidar da casa, entendeu? Que não é uma coisa que, em tese, Não foi deveria. para isso que nós somos Não, criados, não né? foi. Para isso que Deus nos A formou, né? mulher está tomando conta de tudo, está pagando as contas, não sei o quê, está sendo o Carregando, às chefe vezes, da uma casa. família, né? Cara, sabe, a mulher ela nasceu para ser feminina, para ser. E Para aí, ser cuidada, né? quanto mais Protegida. ela aproxima da energia masculina, mais ela perde poder. Porque o ser mais poderoso desse planeta é o ser feminino. E se você sai da sua energia, você deixou de ser a coisa mais poderosa que a energia feminina é a coisa mais linda e mais poderosa que existe. E isso que você está falando, quando a pessoa entende isso, né? Que você sai ali, por exemplo, eu trabalho isso constantemente, porque eu era uma mulher totalmente com energia muito masculina. E hoje, quando você fez essa leitura aí do meu perfil, que a gente estava conversando aqui nos bastidores, eu ouvir isso é muito gratificante, porque eu sinto que eu estou voltando para minha essência, que é a essência feminina. Sair disso. E é importante as pessoas entenderem que não é sobre como você se veste, mas é como você se sente, Claro. como você é. Porque muitas das vezes você olha para uma mulher, ela vestida, ela está vestida feminina. Mas a energia dela não está numa energia feminina. Até um ditado que fala assim, né? Os seus gestos falam mais alto do que sua voz, né? Então muda tudo. E assim, eu vejo por mim, quando eu comecei a buscar mais equilibrar essa energia, né? Para eu assumir mais a minha energia feminina e sair dessa. Eu falo de matar o machinho que existe em mim, a minha vida começou a fluir muito mais. Aí, então, voltando, só para terminar esse meu aprendizado de energia feminina e masculina, é que, primeiro, né? Eu, no meu caso, tive muito mais contato com a minha mãe do que com o meu pai. Então, eu tinha uma energia feminina não tinha. Muitos homens têm isso, nem se dão conta disso aí. É muito Nem interessante. sabe, né? Vou te dar o perfil. O cara é bom na empresa ele é machão, ele faz a coisa e tal. Chega em casa, ele é um gatinho, entendeu? Em alguns aspectos, sabe, eu deixava essa coisa assim, né? A mulher, muitas das vezes, ela cai nessa ilusão de que ela quer controlar ou mudar o homem. E assim, de umas formas totalmente rúdicas, né? Praticamente na energia masculina. E você bate muito de frente, né? Porque você vai confrontar, né? E Algo aí que não que tem. vira, porque a mulher na energia feminina, ela faz o que ela quer, cara. Ela tem um controle Não na mão, né? existe um homem que resiste a um choro. A hora que você deixou umas lágrimas, cara, a gente como homem, o cara quando tá na energia masculina, quando vocês choram, a gente desespera, cara. Agora, isso não tá acontecendo mais. As mulheres deixaram de chorar para ser brava, para falar que é isso, para botar ordem, para colocar... Estão intrometendo onde não deveria ser. Entendeu? Ao invés... Porque qual é a principal coisa que o homem tem que dar para a mulher? Proteção. E é o que menos as mulheres estão tendo hoje em dia, né? E os homens de hoje, cada dia que passa, cara, o cara nem abrir a porta do carro, abre mais essa mulherada. Entendeu? Sai no restaurante, quer pagar a conta na metade. É umas coisas assim,
Cara, macho paga a conta, cara. Você sabe, você levanta a mão, não é essa história. Para com isso. E você ouve muito, às vezes você vê o pessoal falar assim, ah, fui sair, o rapaz me chamou para Homem sair, chega lá e já pede, às vezes nem para dividir, eles, esqueci a carteira, os caras não, é ainda jogam. ridículo, é ridículo. Então, homem é caçador. E o cara perdeu esse instinto, né? E a mulher é feminina. Então, o que que virou? O cara deixou de caçador, a mulher inverteu esses papel, então vira essa bagunça. E, consequentemente, isso dentro do relacionamento não dá, né? Tem uma mulher ali que praticamente ela assume o papel do homem, o homem que Então, assume o papel da aí, mulher. nesse caso, especificamente com a Juliana, eu deixava ela muito insegura. Por que que eu deixava ela insegura? Por toda a minha história. É que você já tinha uma repetição de padrão, né? E aí, pelos pensamentos e brincadeiras com que eu fazia. Porque por toda essa história que ela tem, e aí, no meu primeiro livro, que eu escrevo com o ego, eu fazia qualquer pessoa que estava comigo falar assim, ó, leia. Porque lá eu escrevia toda a história. A ideia era o seguinte, cara, e do meu coração, de verdade, é isso que eu queria assim, cara, eu sou a maior tranqueira do mundo, você tá entrando no maior barco furado da tua vida. Então eu tô te tô sendo um amigo, né? Eu tô te alertando pra você sair fora. Era essa a minha intenção. Mas todas elas, cara, quando eu olhava aquele negócio lá, aí que parece que aquilo lá era. O ser humano parece que ia agarrar aquilo que é impossível, entendeu? E mas comigo vai ser diferente, que eu vou mudar ele. A doce ilusão, né? Não, é muito doido esse negócio, né? E aí veio em toda essa minha história, né, que toda a nossa vida, essa historinha que a gente vai acreditando. E aí eu acho muito legal, o Tony Robbins, ele fala um negócio fantástico. Né? Hoje eu não gosto de usar tanta palavra divórcio, mas eu falo assim, essa eu acho que ela é muito criativa. Ele fala assim, divorcie da sua história. E comece uma nova história. Porque o que te segura você é essa merda dessa história que você colocou na tua vida. Sabe? Porque você criou uma historinha para te julgar. Olha só como é que o ser humano é doido. Você está vivendo uma situação. Vamos supor que uma pessoa, você já tem amizade e tal, e um belo dia aquela pessoa fez alguma coisa que... Vai olhando, porque todos nós, em algum momento, somos culpados nessa aí. E ela te fez alguma coisa que você não gostou. Talvez ela nem teve a intenção, foi mero acaso, alguma coisa assim. Mas a gente viu e a gente sentiu. E aí você, filha da mãe. Muitas das vezes não fala, não conversa, não simplesmente assume que aquilo ali... Né? Escuta só. Isso acontece, é quase que inconsciente. Você começa a criar uma historinha na tua cabeça de que aquela pessoa não é mais interessante para você. E quando você menos imagina, as histórias vão crescendo e daqui a pouco você se afasta daquela pessoa e cria alguma coisa... E cria algo como se fosse descartável, né? Você fala assim, não serve mais para mim. Né? Mas lembra de que isso que é importante. Às vezes a gente está ciente de estar olhando, sabe? E ter esse senso de falar, cara, é eu que estou criando essa história. E uma coisa que é muito importante, né, Renato, sobre essa parte do que você sente, né, em algo que você cria ali, tem muito a ver com algo que você viveu lá atrás, que está só repetindo o padrão hoje, né? Não, os meus relacionamentos eram peteco. Mudava os problemas, era sempre o mesmo. E eu falo muito... Você troca relacionamento, você troca o lugar de os pesos invisíveis que tem na vida da gente, que a gente não tem noção do quanto que aquilo atrapalha você de seguir em frente, né? Porque eu falo, você, um empresário bem-sucedido, a sua vida financeira bom, mas o relacionamento, como que eu tenho um lugar para eu voltar, um ambiente saudável, um lar, né? Que eu acho que isso que é... Você ter, porque não adianta você ter uma mansão aí de milhões, mas não ter desejo de voltar para casa, né? Cara, isso acontece.
Eu já tive essas paradas de chegar em momentos na sua vida em que você tá tão infeliz, né? E que você fala, cara, eu não quero ir naquele lugar, né? Não quero voltar para lá, né? E aí, mas é muito interessante também você falar isso aí, porque é aí que mora, aí que começa os problemas de traições, de outras coisas. Você sabe que às vezes o homem com esse negócio de sexo, ele é um negócio assim que na cabeça dele não é traição. Na É grande, como se fosse suprir uma é, necessidade. é quase que eu já tive casos na minha vida e que eu tive com profissionais e que assim, não era pelo sexo, era para conversar. Para fazer um desabafo, né? É um lugar que alguém te ouvia, conseguia te compreender. Não, era assim, para conversar, para falar, cara, tá acontecendo isso. Aí você tá com uma pessoa que não te conhece, não te julga e tal, e tava lá falando, e você tá lá falando aquilo ali, e acabou, tá, não vai te falar, não vai te ver nunca mais, né? Aí, você vê, você vai ver, aí as Você pessoas vê não, ao extremo que ao chega, né? extremo que chega, não, eu falo assim, mas cadê a maturidade para entender isso, né? Ambos os lados, né? Para ver o que está acontecendo e falar assim, cara, vamos sentar, vamos conversar. Tem alguma coisa aqui, E isso tem uma parada que tá é um errada detalhe aqui. muito importante. Essa dificuldade dentro do relacionamento de sentar para conversar sem se agredir, né? Até Mas discutir, não mas é nem a coisa, sem. assim, é o medo da verdade. É tipo assim, se eu chegar e falar assim, por exemplo, né? Se eu chego e conto a verdade, você dá o maior pânico. Ah, você não me ama, você não faz isso. Então eu não vou falar. Então eu acho assim, um relacionamento maduro tem que perder esse medo de falar a verdade, né? E eu Chegar e falo falar assim, assim, e cara, às é vezes isso que está você cria acontecendo. algo na sua cabeça, porque a verdade que às vezes você quer falar e você está com dificuldade de expor, para o outro nem é algo tão grande quanto você está vendo. Né? E quanto mais você segura, mais aquilo Mas cresce, cresce, né? né? Então, comunicação é fundamental. E eu falo, e é em todos os relacionamentos, né? Relacionamento de casal, relacionamento com filhos, com funcionários, com todo mundo, né? E eu falo, e a importância de você saber se comunicar, né? Porque o que eu percebo muito dentro dos relacionamentos é o seguinte: a pessoa chega já acusando. Consequentemente, o outro já vai se defender e acusar de volta. E daí aquilo já vira briga, né? Daí Uhum. já acabou a discussão, não tem uma conversa, não tem um entendimento. Porque daí já vai, eu falei, e uma coisa que eu usei muito no meu, eu sou casada há 24 anos, eu fiz segunda-feira, 24 anos de Parabéns. casada. E uma coisa que eu percebi, sabe que a estratégia que eu comecei a usar para a gente poder entrar num assunto que às vezes a gente estava com dificuldade? Ir para um lugar público para conversar. Ah, porque não tinha jeito de brigar ali, né? Exatamente. Porque daí você consegue ser ouvida e ouvir. Porque daí você não se exalta. Então, muitas das vezes eu precisava conversar com ele, eu descia para o hall do condomínio para ficar lá na área comum conversando. Na hora que a gente via que os ânimos iam se aflorando, a gente está num ambiente que não dá para fazer isso. E daí você vai percebendo que você se contém e você percebe que naquele ambiente você consegue soltar coisas que antes você não Agora, conseguia. nesse aspecto, né? Outra coisa que eu aprendizado também que embora muitas vezes o homem precisa da comunicação, mas a mulher precisa mais do que do homem, né? Essa parada de falar. E um dos problemas que nós, principalmente a gente que está mais energia masculina, a gente só quer resolver o problema. E muitas das vezes vocês não querem resolver o Só quer problema. ser ouvida, né? Você quer só quer presença, sabe? A importância que é de você estar presente no relacionamento, né? Que você E está. na verdade você entender a necessidade do outro, né? Porque eu falo assim, uma coisa que eu ouvi uma vez a minha coach é a seguinte, ela falou, Viviane, o mundo que você está querendo não existe. Você está querendo um mundo da Disney, que você acha que você vai casar e daí vai estourar rojão e não sei o quê. Não existe esse mundo que você sonhou, não existe. Aquela pira da cabeça, né? Que todos nós. Eu falo de mim, mas eu acho que as mulheres devem ser até pior, porque vocês, meu, Viaja cria mais, né? toda essa. Não, aquele príncipe encantado que vai vir no cavalo branco e tal, com E diamante, com daí, não sei o quando você quê e encara a tal. realidade, você fala: Meu Deus, aonde eu caí? Sobre isso que a gente está falando, né? Da importância da mulher
ser ouvida, né? Ser compreendida. Grande, no meu caso, né, a grande parte era essa segurança que eu não estava passando. Eu estava falando de todo E isso aí. isso é um ponto assim. E aí, e as brincadeiras vinham tipo assim, esse negócio de, às vezes, de novo, de ter esse passado, né? Na cabeça da Juliana, eu sou o Hugh Hefner, sabe o cara que era dono da Playboy? Uhum. Era essa visão que ela tinha de mim. Que ainda tem até hoje, tá? Não, não deixa de ter. Mas assim, não era assim que eu era o conquistador, é que as mulheres vinham até a mim. Que você era o cara. A ilusão da cabeça dela, né? Que não, Era como ela te acredite, via, né? não é real isso de jeito nenhum, entendeu? Mas essa é a visão que ela sempre teve. Mas essa visão que vem do meu livro, que vem daquelas pequenas brincadeirinhas que você acaba fazendo e tal, passa em segurança, né? E aí, quando uma mulher está insegura, cara, Fica ciumenta. E a mulher nos ciumenta. seminários do Tony, ele chega, tem uma hora que ele chega e pergunta assim, para as mulheres, só mulheres, para poder, quem de vocês tiver em alguma situação de risco no último mês, ou assim, ele começa assim, últimos 6 meses, assim, é incrível o tanto de mulher que levanta a mão, tipo 70% do auditório, claro, nos últimos 30 dias teve alguma parada. Nós não estamos falando de alguma forma agredida, ou pelo parceiro, agressão verbal, Uhum. que o tempo todo você se sente e para nós, essas coisas, a gente nem considera violência, para vocês é violência. Pra gente ter uma discussão, E, normal. na verdade, isso é sobre como a pessoa se sente, né? Porque muitas das vezes você fala algo que para você é uma coisa simples, mas aquela mulher, ela se sente tão ofendida, tão humilhada, que coloca Eu ela nessa tenho uma posição, né? dificuldade. O tom da minha voz já deixa as pessoas assim. Ó, numa fala minha, só o tom da minha voz, quando eu aumento ele, as pessoas se sentem agredidas. E, Diversas vezes. e na verdade, isso tem muita relação com vivências que a pessoa já teve. Porque você está falando no seu normal, no tom que você faz parte de É, você. Mas a pessoa, de repente, traz referência. Olha o que aconteceu comigo. O meu esposo, ele é totalmente diferente do meu pai. Meu pai era alcoólatra, meu pai ficava agressivo, consequentemente gritava e fazia coisas que assustava, trazia medo. O meu esposo, ele não tem nada disso, ele não é de falar alto, não é agressivo, mas tinha atitudes que ele fazia, às vezes a forma de um olhar, de falar algo, me refletia meu pai. E aquilo eu já tinha que me defender, porque o que criou lá dentro de mim? Eu não posso deixar me tratar assim, como minha mãe foi tratada. Então eu já me defendia de algo que nem existia. Então, quanto que isso dentro dos relacionamentos acontece? E depois eu me questionava. Mas ele não fez nada demais, mas o que eu senti? a história que você traz. Entendeu? Então, a importância da gente entender que a nossa história impacta na nossa vida. E se a gente não cura essas feridas, isso reflete no teu relacionamento, que vai repetir no relacionamento dos teus filhos. Então, a importância da gente se curar para a gente não repetir o padrão. Então, se você não faz por você, faça pelos seus filhos. Porque nós, como pais, muitas das vezes a gente suporta muita coisa e fala, eu dou conta, eu aguento. Mas quando você pensa que se você não cuidar de você, os seus filhos vão sofrer a mesma coisa, e uma coisa que mexeu muito comigo foi quando uma pessoa falou para mim, você quer o relacionamento que você tem para os seus filhos, no relacionamento deles? Eu olhei e falei assim, não. Então tá. Então o que você vai fazer diferente para os seus filhos não viverem o mesmo que você vive? Foi ali que a ficha caiu para mim. Porque assim, o meu marido é um bom homem. Eu também sou uma boa pessoa. Só que tem coisas que a gente não bate, que dá atrito. Mas eu quero que ele mude. E enquanto eu quis que ele mudasse, a coisa só piorou. Porque eu só enxergava que o problema era ele, não era eu. Agora, quando eu entendi que eu tinha que mudar, e consequentemente, quando eu mudo, ele começou a mudar, as coisas mudou. É aquilo Então, que nós falamos. consequente, os meus filhos vai ser cortado esse padrão.
Meus filhos não vão ter isso na vida deles. Então, se você não faz por você, faça por aqueles que você ama. Identifica as qualidades daquele parceiro que você tem e você vai ver a mudança que vai ter na sua vida. E um detalhe muito importante é que você, muitas das vezes, eu olhava pro meu marido, eu achava ele muito bom. E as pessoas às vezes falavam para mim, ruim é você. Porque eu sempre fui de falar. Meu marido, ele é calado. Ele observa. É de falar pouco. Eu não. Falava, gesticulava e tal. Eu sempre saía como ruim. E eu não me via tão ruim assim. Só que as pessoas de fora falavam que eu era ruim. Daí eu olhava e falei, gente, será que eu sou tão ruim assim quanto as pessoas me veem? Só porque eu falo o que eu penso, eu falo a verdade. Então eu falava assim, dane-se os outros, eu só tô falando o que é verdade. Mas era a minha verdade. Exato, isso que eu ia falar pra você, é a tua verdade, né? E a tua verdade não é a verdade absoluta. E eu achava como absoluta. E daí quando você vai vendo que tudo isso causa, você vai aprendendo que não é desse jeito. E fala, a pessoa tem o direito de pensar diferente, e você também. E as coisas vão se alinhando e se encaixando. Eu falo que no relacionamento, o que eu sentia, por exemplo, é uma engrenagem. A dele estava assim e a minha assim. Né? Olha como que bate a engrenagem. Fica dando, Andando, pulando o picando. tempo todo. Então, quando você aprende a alinhar essa engrenagem, saber que nós continuamos sendo pessoas diferentes, mas a gente se respeita e se entende, cada um dentro da sua necessidade. O casamento, ele fica gostoso, sabe? Ele fica leve, não fica aquele negócio, ai, quero nem voltar para casa. Ai, se eu puder ficar aqui fora, tá bem melhor. Então você vai mudando e entendendo o valor, né, disso, da família, de você ter aquele momento à mesa com a família, sentar, né, conversar, rir, às vezes falar alguma coisa que também não é legal, mas esse momento, né, que vai trazer todo um retorno para a vida de toda essa geração. É isso aí. Renato, eu quero que você deixe para nós um recado final. Então, primeiro, obrigado por estar aqui. Nós falamos de muita coisa e esquecemos de falar, eu acho que uma coisa que é bastante importante para mim e para você também. Nós lançamos ontem o livro A Ficha Caiu, que fala praticamente de tudo aquilo que a gente está conversando aqui. Já está disponível. Se você entrar na bio lá do Instagram lá, tem os sites lá, está disponível em algumas E livrarias, o em seu alguns Instagram sites. é Renato? Renato com 2A, ponto Ferreira, ponto oficial. Me seguem lá. E o meu livro é um pouquinho, eu conto a minha história, depois eu conto o meu aprendizado e depois eu trago você para a história, fazendo perguntas para você refletir. Se você responder todas as perguntas que está lá, eu criei uma IA hoje que pode analisar e levantar todos aqueles bloqueios que você tem e te indicar ou sugerir algumas exercícios, algumas tarefas que você pode fazer que pode modificar todas essas paradas que você estão vivendo aí. Então eu espero que você adquira o livro ali, tenha uma leitura aí, porque eu acho que você vai gostar disso aí. E aí outra coisa interessante, se você responder todas aquelas perguntas lá, praticamente você vai escrever o livro da tua vida. E aí uma das coisas que eu quero é ver você também escrever o livro, Em porque ação, hoje é né? muito fácil. Tá em ação também, né? E é sobre isso. Não é um livro somente, né? É um aprendizado com ação Exato. que transforma, né? Que é isso que faz a mudança. Que eu acredito que foi essa mudança na sua vida, né? Quando você começou a aprender, a aplicar e ensinar, né? Exato. Você só aprende de verdade quando você ensina, né? É uma das coisas que isso eu sou grato ao Pablo Marçal. Ele tem mostrado essa mente. Tipo, ele chegou para mim num desses IP e falou assim para mim, cara, quantos caras mais você vai ter que conhecer para você começar a colocar isso para fora? Você já tem tudo, né? E a gente fica naquela coisa, será? E essa história de se achar que, porque isso aconteceu na minha vida. Então, é tudo história da tua cabeça. Tira isso, sai Né? fora. Na verdade, você deixa de ajudar outras pessoas que estão
precisando da experiência que você Porque eu tem, tenho porque certeza que tem muita gente lá que está vivendo a mesma história que eu já vivi e não sabe, não tem ideia nem como sair tá fora dela. perdido, né? E eu falo, com todo o aprendizado, o conhecimento que você adquiriu, você colocou isso dentro de um livro, quantas vidas vão ser transformadas e quantos percalços serão evitados por conta disso, né? Então é sobre isso, né? É salvar almas, né? Libertar Exatamente. almas, né? E palmas para você pela sua E para entrega. você, Amei o nosso papo aqui, foi muito bom, muito produtivo. Tenho certeza que muitas vidas serão transformadas através dessa conversa que nós tivemos aqui. amém. Palmas para você que está aí nos assistindo, aprendendo e, antes de mais nada, aprende, aplica e ensina. E palmas para Deus, né? Que esteve presente aqui com a gente o tempo Claro, todo e nos fez instrumento dele de claro. transformação na vida dos outros. Foi um grande prazer te entrevistar. Muito obrigada mesmo, Renato. Gratidão. Gratidão. Gente, vamos terminando aqui mais um palmas para você. E não se esqueça, curta, compartilhe e comente. Porque o que você comentar lá vai ser aprendizado para nós também que estamos aqui, né? E um grande beijo e que Deus te abençoe.